A gente começa, inclusive, abordando um que é muito interessante: a inclusão de pessoas com deficiência nas vagas de aprendizagem e estágio. Vamos entender como é que funciona, como é que é feito o processo pelas empresas e de que maneira o candidato pode ter acesso a essas oportunidades. Para falar com a gente sobre esse tema, eu recebo ela, que é supervisora de inclusão social da CIE, Lilene Rui. Seja bem-vinda, uma alegria te receber. Gostei muito desse tema, Lilene. Senta aqui pertinho de mim. Vamos lá. É bom a gente falar porque tem muita gente que tem uma deficiência e que não sabe que existe essa possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho, né? É verdade. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Sim, muitas pessoas que têm deficiência não sabem dessa possibilidade. Elas muitas vezes nem colocam o trabalho como algo que possa acontecer na vida delas. E pode sim, é sim uma oportunidade de inclusão. Duas grandes oportunidades na vida de inclusão são a educação, quando a gente entra numa sala de aula, mas também quando a gente passa a fazer parte de um time, de uma empresa, a colaborar laboralmente, né? Para que a gente possa, enfim, encontrar caminhos, aprender, desenvolver, e todos podemos. Ótimo. Eu fico imaginando que o ideal seria que todos os pais tivessem já essa informação para direcionar os filhos com deficiências na fase do aprendizado, porque eu penso que seria interessante para eles conhecerem um pouquinho todas as áreas, até para fazer uma escolha condizente com aquilo que eles têm de potencialidade, né? Você está correta. Muitas vezes a gente olha para a pessoa com deficiência, a gente vê o que ela não pode fazer, porque tem uma limitação, porque é diferente. Mas a gente tem que olhar com esse olhar de potencialidade, o que ela pode fazer. E também perguntar para ela o que ela quer, quais os desejos, as habilidades, né? Então, entender exatamente, né? A família é parte fundamental, primeiro, para que essa pessoa com deficiência, ela saia de casa, né? Os números são muito grandes, mas até uma das grandes questões que a gente se depara quando trabalhando com pessoa com deficiência é: onde estão essas pessoas? Porque elas existem. Então, sim, passa por isso que você acaba de comentar, que é o encorajamento da família, né? Porque tem a questão também da superproteção. Como eu vou colocar o meu filho, que é pessoa com deficiência, que tem uma limitação, que pode ser física, que pode ser intelectual, mas que tem sim grande potencial e tem muita vontade. É isso que a gente se depara muitas vezes. A pessoa com deficiência, ela tem vontade, mas, de fato, a informação precisa chegar, né? Então, tem muitas entidades que acolhem e, principalmente, o que a gente entende é que tem que andar junto com o mundo da educação. A pessoa, ela tem que ser inclusa no mundo da educação, porque dessa forma ela vai compreender o mundo, ela vai se compreender enquanto pessoa e, dali para diante, o que ela pode, né? Aquela história, nós podemos estar onde nós quisermos, mas a gente tem que saber dessas possibilidades, né? Saber o que tem, né, pra gente estar. Se a gente acha que é só dentro de casa, aí fica muito limitado. Agora, me fala uma coisa: existe a lei da inclusão, né? As empresas, elas têm alguma obrigatoriedade de contratar uma pessoa com deficiência? Sim, a legislação existe há 28 anos, né, que a gente chama de uma das grandes leis que o país colocou, né, a lei de inclusão. Então, esse ano completou 28 anos. Grandes empresas, elas têm uma cota de contratação. Então, a partir de 1.000 funcionários, a gente fala aí de uma cota de contratação da pessoa com deficiência. Sim, é legislação. E essa legislação, Cláudia, nada mais é do que uma ação afirmativa, né? Onde as empresas precisam garantir esse percentil, que começa aí em 5%, para que dentro do seu quadro de colaboradores, parte desta massa de trabalhadores seja pessoa com deficiência. É uma forma de garantir a representatividade dessas pessoas no mundo organizacional, no mundo colaborativo. Agora, no mundo onde a gente tem um crescimento absurdo de startup, empresas pequenas, as pessoas empreendendo e poucas oportunidades de emprego, essa lei só vale mesmo para essas empresas que têm mais de 1.000 funcionários?
Sim, mas tem um detalhe. A inclusão, ela precisa ter uma lei por trás que te determine, que te force a ter uma atitude de inclusão. A gente diz assim, né? Para além da lei. Tem empresas que nos procuram justamente porque querem praticar a inclusão, praticar a diversidade. E para essas empresas, não importa se ela tem 1.000 funcionários, se ela tem 100 funcionários ou se é uma startup, começando agora com um negócio que é novo, então, que tem a possibilidade de ter uma pessoa com deficiência, né? A gente usa um jargão dentro da área, dentro do mundo da deficiência, que é o seguinte, né? Inclusão, né? Diversidade é quando você chama para festa, vamos chamar para festa. E inclusão é tirar para dançar. Então, vamos tirar para dançar, vamos convidar as pessoas a serem estagiários, a serem aprendizes e vamos considerar que essas pessoas sejam pessoas com deficiência, para olhar diferente, para ter uma visão de olhar além do que eu e você, mulheres, por exemplo. Por que não ter um homem? Por que não ter uma pessoa que é cadeirante? Por que sim ter um cego? O cego enxerga muito diferente, com muitas possibilidades. Isso te faz pensar diverso, te faz pensar diferente e incluir todo mundo. E, Cláudia, isso tem a ver também com a questão financeira. As empresas que empregam pessoas com deficiência, a chance delas terem um portfólio de negócio, um portfólio de produtos muito mais extenso, né, que vai contemplar a todas as pessoas. Então, a gente está falando de lucratividade, de efetivamente você pensar que incluir pessoas com deficiência é também trazer novidade financeira para o teu negócio. Porque vai ter um olhar diferente, né? Alguém ali que vai te dar essa luz, né? Que vai pensar nesse público e que precisa de produtos e de recursos. Quando se fala, tem uma pesquisa que fala que quando você vende o produto para um cadeirante, por exemplo, você traz, além do cadeirante, pelo menos o pai, a mãe e o irmão. Ou seja, 3 novos clientes que não só, por exemplo, você vai vender para o cadeirante, você vai vender para 3 outras pessoas, né? A comunidade surda, por exemplo, ela é super ativa. Então, você fala com um surdo, você fala com uma comunidade. Logo, você tem uma comunidade de clientes. Então, tem esse olhar também que o empresário, que a pessoa que está pensando, né, em expandir o seu negócio, ela tem que pensar na pessoa com deficiência. Achei incrível a gente poder tocar nesse assunto. E acho bom que, de repente, você está de férias, você que é aí do RH da sua empresa, assistindo a essa entrevista, para poder levar essa novidade. Ou mesmo um funcionário. A gente pensa muito assim, isso é problema do RH, isso é problema do meu patrão. Não, é você chegar numa reunião e poder soltar, sabe, essa possibilidade, essa novidade. Eu acho que vai ser muito interessante. E olha, segundo dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 24% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Então, pode ser física, intelectual, auditiva, como a gente acabou de falar. Desse percentual, apenas 1% está no mercado de trabalho. Isso é muito sério. Na verdade, isso é muito grave, isso é muito triste. A nossa repórter Andressa Oliveira conversou com especialistas e deficientes que estão no mercado de trabalho para entender o que falta para a inclusão acontecer. Vamos assistir. Você consegue ler o que está escrito aqui? Consegue enxergar o que está nessa tela? Esta é a sensação de uma pessoa com deficiência, que muitas vezes fica à beira da sociedade que ainda não é inclusiva. A luta pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho começou com a Lei 8.213, criada em 1991. Já são quase 30 anos de lei, mas mesmo assim, muitos PCDs ainda estão fora do mercado de trabalho. O que há na lei é uma criação de um percentual para que a empresa inclua essas pessoas. Só que essas pessoas não são preparadas antes para isso, né? Pior, se a empresa não cumprir essa cota de 2% a 5%, a empresa também não pode trocar essa cota por outra coisa. Então imagine que ela criasse um centro de habilitação para determinada profissão. A profissão que ela mesma utilize, que a empresa utilize internamente. Ela não pode, né? Ela tem que cumprir a cota. E ninguém consegue cumprir por cumprir.
né? Nós temos uma coisa anterior que é a questão das políticas públicas de transporte, a questão das vias de transporte, a questão da assistência familiar, qual é a pessoa que pode ser incluída e não pode ser incluída. Cid Torquato, secretário municipal da pessoa com deficiência do estado de São Paulo, ressalta que a inclusão tem que acontecer também por parte de todos os funcionários da empresa. Muitas vezes o que acontece é a pessoa é contratada, mas o próprio entorno não a acolhe. Então ela, de fato, acaba não participando da empresa ou participando menos do que poderia e deveria. Então, um trabalho importante que deve ser feito com as empresas em geral, que contratam pessoas com deficiência, é esse trabalho de treinamento, capacitação, aculturamento dos demais funcionários, servidores, para aprenderem a lidar com a pessoa. Porque não é um bicho de 7 cabeças, mas se você não está acostumado a lidar com uma pessoa com deficiência, de repente você pode, de fato, ter algum estranhamento. Então é importante esse trabalho de capacitação da empresa para receber bem os funcionários com deficiência. Para trabalhar ainda mais o aprendizado de pessoas com deficiências, algumas empresas têm programas de estágio e aprendizagem. A Letícia chegou ao mercado de trabalho graças a essa oportunidade. Nasci com microftalmia, tenho baixa visão, aí esse olho tem só 3% de visão. Procurar emprego para mim foi um pouco difícil porque pela dificuldade de visão, às vezes sofre um pouco de preconceito. Para a empresa é muito importante a gente contratar essas pessoas com deficiência porque a gente gera diversidade, a gente gera inclusão dentro da organização, então por isso que a gente foca bastante na contratação de pessoas com deficiência. Andréia ressalta que é importante quebrar os preconceitos. Hoje, a grande maioria dos nossos colaboradores com deficiência trabalham com o público, né? Como nós temos um número de unidades muito grande, a gente consegue ter essa amplitude e o atendimento ele proporciona uma facilidade maior para que eles se desenvolvam e possibilite que eles tenham essa interação não só com os profissionais que trabalham na unidade, mas também com o público. É uma forma de quebrar preconceitos, barreiras, né? E tornar a inclusão a temática dentro da organização. Achei muito interessante essa matéria. Muito obrigada, viu, Andressa? E achei muito interessante o que aquele rapaz falou sobre os colegas de trabalho, sobre o ambiente estar preparado para receber um PCD. Porque, na verdade, às vezes a empresa tem a visão, mas não comunica de forma assertiva para os funcionários e as pessoas excluem, ao invés de incluir, né? O Cid Torquato. De fato, assim, as pessoas precisam serem preparadas, precisam, assim, serem sensibilizadas de que vai chegar alguém que é diferente, que vai chegar alguém que provavelmente tem um tempo de resposta que é diferente, né? Que a gente vai precisar repetir várias vezes, ou que ela precisa sentar numa cadeira diferente, que o computador dela vai precisar ser preparado porque um programa vai ter que ser instalado. Então, de fato, o aculturamento, né, ele é super importante. E ele, Cláudia, ele é um passo antes, né? As pessoas, as empresas que querem colocar inclusão e diversidade, elas têm que estar preparadas para preparar. E não é só o gestor, é o colega de trabalho, é o funcionário da portaria, que precisa assim, receber essa pessoa com educação. E principalmente assim, a questão maior que a gente enfrenta hoje não é a barreira arquitetônica, não é construir uma rampa. Isso, teoricamente, é mais fácil. A maior barreira, ela é a atitudinal. É o quanto eu estou preparado e quero me relacionar com alguém que é tão diferente do que eu sou. Então, é nesse ponto que a gente abre para rodas de conversas, para sensibilizar, para falar do assunto. Em relação a salário, eu tenho uma dúvida. É diferente? A gente, quando fala em inclusão, fala de um salário mais baixo para pessoas com deficiências?
Não. Não. Se falarmos do mundo das pessoas CLTs, né, você vai ser olhado pela sua experiência profissional, aquilo que você entrega. Se você é pessoa com deficiência, é um detalhe do seu perfil, mas se você é consultor, gerente, analista, você vai ganhar por esse salário. Se você é contratado como estagiário ou como aprendiz, né, aprendizagem e programa de estágio tem leis específicas. Mas uma coisa que é muito importante, a gente sempre procura esclarecer e obrigada por essa oportunidade. Existe o benefício que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Algumas pessoas com deficiência têm esse benefício. Quando são contratadas como estagiários e aprendizes, não perdem esse benefício. Então, é uma forma também de estar ganhando a Bolsa Auxílio, estar ganhando o salário de aprendiz e acumular esse BPC. Por exemplo. Então é uma baita oportunidade. Sim. Por isso, presta atenção. Você, mãe, pai, vovó, você adolescente, você que voltou para a universidade, apesar de já ter mais idade, pode fazer estágio. Procure o CIE, faça o seu cadastro, converse com a turma do CIE, sobretudo com a equipe da Lilene Rui, que é supervisora do One Processos Especiais e do Inclui, falando sobre inclusão de pessoas deficientes no mercado de trabalho. O CIE está no site cie.org.br, no Face, no Insta é oficial.cie, no Twitter é CIE_oficial1, tem o canal no YouTube, não é isso? Sim. Que é o YouTube deles, Oficial CIE, e o telefone, se você quiser ligar para tirar alguma dúvida, 3003-2433. Lilene, muito obrigada, foi muito legal falar sobre esse assunto, viu? Acho que abriu aí a cabeça de muita gente, tomara que tenha tocado o coração também. Assim Até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada.